para mim é sempre uma grande oportunidade falar para um grupo de pessoas tão diverso e que tem na casa espírita, no centro holístico, um refúgio, a extensão do seu lar, o ambiente onde as angústias, como disse a nossa irmã no texto de Joana, as angústias são refrigeradas aqui. E embora seja um ambiente extremamente simples, também era simples a casa de Pedro, a casa do caminho. Então eu tenho que agradecer muito, primeiramente a Deus, a Jesus que como mestre divino interfere e intercede nas nossas vidas diariamente. E nós precisamos acreditar nisso. Agradecer à direção da casa, ao Ricardo e ao grupo de trabalhadores, alguns eu já conheço, outros ainda não, a minha amiga Rose, que teve a ousadia de me convidar da outra vez, e eu me sinto muito à vontade de estar aqui. Espero hoje, falando de nós mesmos, num ambiente bastante tranquilo, que a espiritualidade que está presente, os mentores desta casa, que nós sabemos que eles estão aqui, e aqueles que tivessem ou tenham a mediunidade da dupla vista, perceberiam, além deles, a irradiação de alguns anjos guardiães, para aqueles que estão mais aflitos, muitas vezes, mentores espirituais, guias protetores, familiares, e também os nossos irmãos que ainda não estão no mesmo nível, embora esse nível de entendimento nosso não seja ainda tão intenso, esses irmãos estão aqui. Então, se estamos aqui em 150 pessoas, muito provavelmente, nós temos a presença de mais de 1000 espíritos, digamos assim. Pois muito bem, nós vamos falar de nós. E a pergunta é: quem somos nós? É uma pergunta difícil de responder, até porque nós, quando dizemos, bom, eu sou Augusto, tenho 63 anos, sou casado, tenho 4 filhos, estou desempregado, e é verdade, e procurando uma atividade profissional, encontrei essa casa, uma porta se abriu para eu voltar a fazer as minhas exposições que eu fazia na região do continente. Tenho a minha esposa Valéria, os meus 4 filhos maravilhosos, a minha mãe já falecida, e começo a falar da minha vida, mas esse não sou eu. Assim como cada um de vocês, Marias, João, Pedro, Paulo, Sílvia, vocês não são quem vocês pensam que são, ou quem nós achamos que são. Interessante. Nós estamos, Augusto, Maria, João, Rose, Ricardo, nós estamos nessa condição. Na realidade, nós somos, sim, espíritos imortais, individuais, espíritos criados por Deus. Não somos eternos porque tivemos uma criação, mas somos imortais e viveremos na eternidade. E quem são esses espíritos? Múltiplas existências, com experiências as mais diversas, trazemos uma bagagem imensa de conhecimento, que muitas vezes não vão se manifestar na existência atual. Pois muito bem, nós vamos iniciar falando da individualidade da alma. Essa exposição tem um cunho científico no início, que é esclarecedor, é importante, porque nós temos o conceito de alma e alguns, se não a maioria de nós, viemos de tendências religiosas diversas, provavelmente pessoas aqui que estão pela primeira vez, ou ainda não abraçaram, e é natural, com plena consciência, o conceito da doutrina espírita, até porque eu ainda não consegui, outros muito mais evoluídos na doutrina do que eu ainda tenho dificuldade, mas é importante citar com bastante clareza a individualidade da alma. A alma, para alguns cultos religiosos, é o próprio espírito, fora do corpo físico, e ele vem
enfim, a transitar na erraticidade. Para nós, espíritas, que estudamos na cartilha de Allan Kardec, a quem devemos dar muita credibilidade, essa alma que somos nós, aqui, somos todas almas, espíritos encarnados. Está claro? Então, como espíritos encarnados, somos individuais. Individuais em vários sentidos. Individuais no DNA. É uma forma de se identificar a individualidade do ser. E aí é importante fazer um parênteses. Essa individualidade do ser, da alma, do espírito encarnado, é uma prova, uma das provas inequívocas da existência de Deus. É belíssimo essa parte que trata do organismo físico ligado a um espírito, um princípio inteligente que se torna espírito no momento que encarna. E lá no início, ele é apenas um princípio inteligente, é uma energia criada por Deus, mas que ainda não tem a noção, por isso que nós ouvimos muito falando, simples e ignorantes. Hoje não somos mais tão simples, nem tão ignorantes. Muito bem. A presença de Deus está em nós. Somos, de fato, o próprio DNA de Deus. O DNA, que é um código genético, identifica cada um de nós na pequena fração de 0,5%. Somos muito parecidos, somos quase que idênticos, embora as nossas fisionomias sejam bem diferentes. Dois irmãos gêmeos não têm o mesmo DNA. É interessante isso, né? Existem características no corpo humano que, se alguém tem dúvida se Deus existe, pegue um livro de anatomia, um livro até escolar que tenha profundidade, vocês verão que beleza, todo o funcionamento do organismo. E o que eu vou colocar aqui, que é ainda mais interessante. O DNA nós sabemos que já é utilizado no mundo inteiro para identificar restos mortais, ou mesmo nas questões dos crimes e tudo mais. A voz também é única. Ela pode ser parecida, mas as cordas vocais, na traqueia, o movimento do arcabouço que faz com que o ar passe pela corda vocal e emita a voz é diferente em cada um de nós. A voz, inclusive, está sendo estudada em vários países para se tornar também um indicador de identificação da individualidade do ser humano. Muito bem. Um outro item importantíssimo, a íris. A íris, ela é responsável em cada olho, na determinação da cor, no ajuste das lentes, digamos assim, na percepção da luz, é diferente. A minha é diferente da do senhor, da senhora e de cada um de nós. Este sim é um item que na Europa já está sendo trabalhado para a identificação também do ser humano, porque não existe em 7 bilhões e 700 milhões de habitantes, incrível isso, que encarnados no planeta, íris iguais, vozes iguais, ou mesmo o DNA. E por último, a digital. Essa é a mais conhecida, é a que é mais utilizada, essa vai na carteira de identidade. E por mais incrível que pareça, nesses bilhões de seres encarnados, cada um de nós tem uma digital diferente. Essa, para mim, é a digital de Deus. Quando Ele nos cria, nos dá a vida, Ele impõe o seu código, um DNA genético, como se fosse uma assinatura de uma obra de arte. É magnífico isso. Bom, essa individualidade do ser, é importante que se diga, vai explicar um pouco sobre a imortalidade da alma. E aí,
do espírito, já não mais do corpo, que perece, que se dilui, que se transforma, inclusive transformando-se em outros produtos químicos, os mais diversos, do hidrogênio ao carbono, ao oxigênio, vários gases, inclusive. Mas a imortalidade da alma, ela vai ser fortalecida pela individualidade. Porque se Deus criou seres tão individuais, obviamente, Ele tem uma missão para cada um de nós. E essa missão, ela persiste e perdura durante toda a eternidade. Cada qual no seu tempo, desenvolvendo as suas aptidões através do seu esforço, da aplicação da sua vontade. Então, aqueles que se desenvolvem mais, recebem missões cada vez mais, não vamos dizer importantes, porque todas são, mas missões que vão, de alguma forma, impulsionar um pouco mais determinados grupos na humanidade, numa comunidade, de uma forma geral. A imortalidade da alma é um fato, é um dogma da doutrina espírita. Há quem diga que dogmas na doutrina espírita não existem, não, eles existem. O que não existem são rituais. Nós não somos presos a nenhum gesto de superstição ou de ladainhas, mas dogmas existem. São pontos fundamentais que vão caracterizar a doutrina espírita e vão nos dar a certeza do que foi codificado na doutrina. E Kardec, como excelente estudioso, um homem de bom senso e de uma inteligência fantástica, ele certifica a imortalidade da alma de várias maneiras. A primeira delas, na manifestação das mesas girantes, foi na comunicabilidade dos espíritos, né? Na comunicabilidade através da psicografia, da psicofonia, verificava-se aquela individualidade da alma, os seres se manifestando completamente com suas características distintas. Então, a imortalidade da alma, que é também uma verdade, se não uma das maiores verdades, depois da existência de Deus, que o Cristo nos revelou ao longo da sua missão. Quando ele diz que eu retornarei, e ele retorna no seu corpo espiritual, revestido de um perispírito, que nós vamos falar agora adiante, esplendoroso, de uma qualidade inigualável, e nós vamos dizer o porquê que o perispírito, eles são distintos. O Cristo nos traz a verdade da imortalidade, ou seja, ninguém aqui vai morrer. Nenhum de nós vai morrer. Nós vamos viver eternamente. Nós vamos viver, inclusive, em outros mundos, em bilhões de galáxias que existem há milhões de anos-luz daqui. Quem tiver a oportunidade e curiosidade de investigar o mundo micro e o macro, fica impressionado no corpo humano e no universo que nos cerca. É de uma grandeza, é de uma perfeição que é talvez uma das maiores provas da existência de Deus. Mais uma delas. Bom, o espírito, nós espíritos, que somos espíritos imortais, habitando nesses corpos físicos que aqui se encontram, nos revestimos do perispírito, muitos aqui já conhecem, mas é importante frisar, e esse perispírito, ele é recolhido, ele é utilizado do fluido cósmico universal. Como isso acontece? É um mistério. É um mistério como a nossa própria criação. Mas nós, para nos relacionarmos com esse corpo físico, nós precisamos do perispírito. Porque o espírito, além de ser, não tem uma forma definida, ele é classificado inclusive como uma centelha luminosa. Os espíritos puros, sem o perispírito, porque não os detém mais, eles se manifestam como luzes. Aí nós vamos ter uma passagem de Paulo de Tarso, ainda era Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, que é a capital da Síria.
não por acaso. Uma região que ainda convive até hoje com tantos conflitos. Saulo, ele é ofuscado, talvez por um pequeno relance de energia de Jesus. E ele escuta, porque Paulo se tornou um dos maiores divulgadores do cristianismo e era médium. Ele tinha diversas aptidões mediúnicas. Ele escuta: Paulo, por que me persegues? Na realidade, Saulo. Porque Paulo, o nome que ele adotou posteriormente, Paulo de pequeno, do grego pequeno. Ou seja, Jesus, em um determinado momento, ele emite um pouco da sua energia, que é poderosa como a energia do sol, talvez muito mais, embora, vamos entender, a luz física é um tipo de matéria, a luz do espírito, a luz espiritual é uma outra energia, é uma luz que nós não conseguimos perceber. Por isso que nas preces, muitas vezes nós dizemos, derrama sobre nós a tua luz, Senhor. É uma luz de entendimento, é uma luz de amor, que envolve uma série de conceitos e sentimentos que nos tocam muito mais do que uma luz, por mais brilhante que seja. Ela toca um cérebro. Existem médiuns que percebem a presença de espíritos de luz, como nós dizemos, espíritos um pouco mais evoluídos, classificados ali na segunda categoria como espíritos superiores, que são os nossos anjos de guarda, que nós vamos falar um pouquinho também, que observam uma luminosidade diferenciada. Não é exatamente uma luz, é uma claridade espiritual. É a claridade da própria clarividência. Bom, o universo é a nossa casa. Nós viveremos em múltiplas moradas, conforme Jesus afirmava. São muitas as moradas na casa do Pai. Muitas, muitas, muitas. E são muitas também as moradas em que nós habitaremos. As tendas, como cita Haroldo Dutra Dias, na palestra que ele fala sobre a transfiguração no Monte Tabor, em Israel, quando Jesus, acompanhado de Pedro e mais 2 ou 3 apóstolos, ele se transfigura, ou seja, ele excede os limites do seu corpo físico e se projeta no espaço, nessa luminosidade que eu estava falando, mas tão diferenciada que ele pode até interferir na retina, mas aqueles apóstolos que ali estavam perceberam claramente, sem ter as suas retinas danificadas, que se tratava do Mestre Jesus. Já praticamente sem o perispírito, ele se transfigura como um espírito iluminadíssimo. Ao lado, Moisés, um dos grandes missionários de Deus, e Elias, o profeta que teria habitado o corpo de João Batista. E isso está também não somente no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, mas pensado dos textos bíblicos. É interessante, é até um outro assunto para nós conversarmos em outra oportunidade sobre a reencarnação, as múltiplas existências. Então, o universo é o nosso lar, nós com certeza viajaremos e conheceremos mundos cada vez mais evoluídos do que esse nosso, mas para isso nós precisaremos obedecer mais às leis divinas. É como diz no próprio Pai Nosso. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria, que lhes dariam a felicidade se todos eles as cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, o forte sustentando o mais fraco. Evitados seriam todos os males que se geram dos excessos e dos abusos. O que nós estamos vendo no mundo? Exatamente o contrário. Um desrespeito às leis. E como as pessoas dizem, o erro, a iniquidade,
as barbaridades se instalaram definitivamente no nosso planeta, que muitas vezes nós chegamos a imaginar, será que tem conserto? E muitas vezes pensamos, o Brasil é de fato o coração do mundo, a pátria do Evangelho, dessa maneira, em que nós vemos diariamente violência, uma estupidez, uma ignorância, uma maneira tão torpe, tão vil, em que o ser humano se trata como verdadeiros animais. Olha, o que nós temos que crer? Que o Brasil e o mundo, mas o Brasil principalmente, é sim o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. E se nós agirmos como espíritos do bem, as próximas gerações já não errarão tanto quanto nós. Ninguém aqui é inocente. Todos nós temos nossos erros e defeitos. Mas nós não vamos falar hoje de erros e defeitos. Nós vamos falar de virtudes. E é isso que nós temos que enaltecer em nós, porque somos seres especiais. Todos nós somos especiais. Eu espero, sinceramente, que dentro de mais alguns minutos a gente consiga, evoluindo nessa apresentação, tocar. A espiritualidade faz isso. Tocar o sensório comune. O que é isso? É o centro de energia do espírito imortal que habita em nós. Esse sensório que se desloca pelo organismo e capta o que há de bom, mas o que há de ruim. Mas que essa energia muitas vezes nos sensibiliza. Quem já chorou aqui, quem já chorou lágrimas quentes de alegria, porque parece interessante. Me ocorreu agora, algumas lágrimas são frias, parece que as lágrimas de tristeza, elas são geladas, elas descem pela face nos incomodando, mas a lágrima de alegria, de êxtase, se é que seríamos capazes de atingir o êxtase, elas correm quentes, mornas, e elas refrigeram de fato, porque nós lembramos de quem amamos. O Chico disse muitas vezes, dizia, né? 1.500 pessoas em Pedro Leopoldo, e ele muito humilde dizia, não, eles não vieram por mim, eles vieram por saudade de Jesus. E essa é a verdade. Tem uma passagem no Evangelho que fala sobre a melancolia. A melancolia é a saudade de casa. Eu, a senhora, todos nós temos saudades de casa. Que casa é essa? É a pátria espiritual. Nós vamos encontrar esses irmãos lá. E falando nisso, as premissas básicas, hoje, nós vamos abordar o espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Ou seja, já falamos, a imortalidade. Ele sobrevive de fato. Por mais que nós nos desesperemos até com o desencarne de um ente querido, e claro, aqui a gente pode fazer brincadeira, mas não no momento, lá no velório, por exemplo, não fica bem. Mas perder um ente querido é um sinal de extrema distração. Uma vez eu perdi a minha filha no shopping, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela sumiu. Agora, perder. Faleceu? Nós não perdemos. Eles estão vivos e habitam entre nós. Habitam de fato entre nós. Muitos de vocês aqui já tiveram essa experiência. Como? Muito provavelmente um perfume no ar, alguma alegria instantânea, algum sentimento que tocou. É aquela pessoa em volta de nós, nos acariciando. E mais ainda, no momento do repouso, do sono, aquilo que se transforma num sonho nada mais é do que a manifestação evidente de que aquele irmão, aquela irmã, o pai, a mãe, seja lá quem for, o grande amigo, ele vive, ele vem e nos abraça. E é muito real. Esses sonhos são muito reais, com certeza. O espírito conserva suas características e individualidade. Claro, eu ia dizer ali atrás, a individualidade ela é tão marcante, tão evidente, que até o batimento cardíaco, o ritmo cardíaco está sendo estudado e, ao que parece, ele é diferente de pessoa para pessoa, imagine. Mas o que estimula o organismo físico? Essas características de individualidade física, nesse limite que é o corpo físico, e que nós
espíritos, observamos as manifestações através do tato, do paladar, do olfato, da visão e da audição. Nós estamos realmente prisioneiros. Nós estamos dentro de uma gaiola, digamos assim. Não estamos presos, né? Evidentemente, mas nos sentimos prisioneiros. E o Livro dos Espíritos fala até de uma maneira jocosa. Quando você se liberta, é uma libertação de fato. Você retorna ao plano espiritual e revê os seus entes queridos. A encarnação é como se fosse uma prisão. E o sofrimento e a perturbação é muito maior. Porque você passa um período muito mais intenso de esquecimento dessa bagagem de existências que nós já passamos ao longo de múltiplas milenares existências. O espírito conserva a sua vontade, os seus sentimentos. Isso está muito claro, tanto para o bem quanto para o erro. Eu não gosto de falar em mal, não sei se vocês já repararam. Para mim o mal não existe. O mal é a ausência do bem. O mal se torna bem, então o mal não existe. O mal seria criado por Deus. Como assim? Deus não criaria o mal. Eu posso falar alguma coisa e talvez choque algum de vocês, mas o diabo não existe. Chocou alguém? Alguém disse, meu Deus, palavra pesada, isso é uma aberração? O diabo não existe. Ele não existe. Nós fomos educados a ter essa figura demoníaca para nos atentar e nos corrigir. Mas é errado. O diabo não existe. Se o diabo existisse, ele seria uma criação de Deus, estaria em conflito direto, falando aí dos sentimentos. Alguém aqui acredita que Jesus poderia, em 40 dias no deserto, jejuando e refletindo sobre o seu martírio e a sua finalização de uma grandiosa missão que nos traria verdades absolutas da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, dessa questão da vida após a morte, das múltiplas existências e do trabalho incessante que nós devemos desenvolver durante toda a nossa vida. É uma única vida, com múltiplas existências. Nós vamos trabalhar cada vez mais para o Pai, cada vez mais na obra de Deus. Então alguém acredita que lá no deserto, uma figura demoníaca poderia ter a ousadia de enfrentar o Cristo e de incutir na mente dele sentimentos, pensamentos e negociar, barganhar tesouros, riquezas? Isso é uma figura de linguagem, é uma alegoria. Então, esses sentimentos, bons ou ruins, nós levamos em todas as múltiplas existências. O que compete a nós fazermos é, em cada uma delas, levar cada vez mais amor, afabilidade, fraternidade, sentimentos de solidariedade e, principalmente, conhecimento. Porque a fé, ela só é robusta, por isso que o Cristo cita a semente da mostarda, que é uma das menores sementes que existe no mundo, e que se transforma numa árvore frondosa. Ela, para ser robusta, a fé é o que ela precisa. Exercício, trabalho, busca, conhecimento. Você precisa ir atrás do conhecimento. Naquela prece que Chico Xavier psicografou, ditado por Emmanuel, que é um dos espíritos já na esfera de espírito superior, ainda não puro, porque inclusive reencarnou recentemente, ali ele diz: auxilia-nos, Senhor Jesus, a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos são concedidas podem fluir através de nós, em nosso apoio, mas em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Ou seja, o trabalho, e Jesus deixou isso muito claro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, esses sentimentos têm que ser sentimentos de serviço, de dignidade, de cidadania para com o outro e de reforço dos melhores sentimentos que nós pudermos carregar. Bom, aqui é apenas uma ilustração. Claro,
Aqui esse nosso irmão, ele pode estar numa fase final do desencarne, como ele também pode estar num sono profundo e o espírito se desprendendo do seu corpo físico, o que acontece com cada um de nós. Nós morremos um pouquinho toda noite. Engraçado isso. É uma experiência de quase morte. Só que nós retornamos ao corpo físico. Mas nós ficamos fora do nosso corpo durante 8, 10 horas, aqueles que dormem mais ficam mais tempo, mas é justamente assim. E quem é que está ali? Ali está o espírito e o perispírito, que é uma cópia do corpo físico. E é importante lembrar que as impressões que acontecem no nosso organismo físico nada mais são do que impulsionadas por nós espíritos. Sou eu que impressiono o meu perispírito e trago para o corpo, inclusive, detalhes do próprio organismo. Algumas deficiências, algumas dificuldades em alguns determinados órgãos, fruto de uma atividade não bem controlada em vida anterior, onde eu bebi demais, fumei demais, não cuidei da saúde, enfim, cometi alguns desatinos, tentei um suicídio, me quebrei todo, mas continuei vivendo. Eu venho com essas mazelas. E o espírito, ele terá no seu perispírito essa manifestação. E o organismo físico vai conviver com isso. Não é como uma questão de castigo, é justiça e também ciência. Porque o corpo físico, para ser perfeito, você tem que ter um perispírito muito adequado e de um espírito já mais evoluído. Vamos imaginar como deveria ser o perispírito de Jesus. Ele era tão puro que a manifestação dele, as aparições de Jesus eram tangíveis. As pessoas tocavam nele, de tão perfeito que ele era. Então, é sempre um convite às pessoas que têm curiosidade e desejam se envolver mais, como o próprio Ricardo fala aqui muitas vezes, busquem as leituras, principalmente o Livro dos Espíritos. A Gênese é fabulosa. A Gênese é científica na sua essência. O livro Gênesis é sensacional. Todas as obras são. Bom, a influência espiritual, aí a questão 459 do Livro dos Espíritos vai nos dizer, e muitos aqui já sabem, é sempre bom retornar, se os Espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Né? De ordinário, são eles que nos dirigem. Como assim? Eu tenho livre-arbítrio? Tenho. Então eu posso fazer o que quiser? Pode. Mas você é impulsionado. Você é impulsionado. O seu anjo guardião vai lhe acompanhar diariamente. O guia espiritual nos acompanha diariamente. Não pessoalmente, na irradiação do pensamento. E nos orienta. É sempre aquele melhor pensamento que você tem durante o dia. Os outros irmãozinhos que andam à nossa volta, eles vão estar tentando nos desviar. E como diz no Evangelho, dá-nos força, Senhor, de resistir às influências desses irmãos ainda ignorantes do amor de Jesus, que tentam desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Porque do pensamento ele vem para a palavra, e da palavra vem para a ação. Vocês sabem que quando a palavra sai, se ela for uma palavra ferina, faca, ela fere e não tem mais cura. É difícil. O outro tem que ser um anjo para perdoar, mas o perdão é sublime. Então, esses irmãos vão tentar fazer isso conosco. Eu trouxe somente gravuras, é claro, não que seja exatamente assim, mas eles estão conosco. Se alguém dizer assim, quando o filho sepulta um pai, ele fica órfão. Mas quando os pais vem o distanciamento de um filho, não tem nome para isso, né? Não tem nome. Um avô, por exemplo, que é pai 2 vezes, quando ele tem o distanciamento de uma neta, meu Deus, ele deve... Sabe lá o que? Eu não sei, eu
deve ter tido um sentimento desse em outra vida, mas nessa, graças a Deus, ainda não. Mas quem teve, sabe muito bem o que é isso. Então ela está ao lado, acariciando, desde que ela tenha merecimento. E ele também. Quando há merecimento, o amor solidifica isso, aproxima as pessoas. Aquela primeira gravura também fala disso. Essa é muito querida, mesmo que os olhos físicos não vejam, eles estão conosco, nós não estamos sozinhos. Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz que uma nuvem de testemunhas nos acompanham. Nós estamos aqui com certeza com uma grande pleiade de espíritos muito iluminados, de espíritos bons, que ainda estão trabalhando e reencarnando, e também uma série de irmãos como nós, com as suas dificuldades. Eu acho muito bonito quando uma trabalhadora, um trabalhador diz, eu sou um paciente, né? Eu acho que isso se diz, eu aqui sou um paciente. É bonito isso. Nós estamos doentes, todos nós somos doentes. Temos doenças, físicas inclusive. Temos no nosso organismo diversos vírus e bactérias que podem se manifestar a qualquer momento numa doença até fatal. Agora, as doenças da alma, elas são curáveis, mas elas precisam ser muito bem tratadas. Encerrando, estou vendo a hora que eu vou trazer um pouquinho d'água, quer ver? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que nós nunca estamos sós, de verdade. Nunca estamos sós. Não estamos. No passado, os que têm um pouco mais de idade vão lembrar de uma figura que eu vou mostrar ali dos anjos, né? Mas os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, através da voz da consciência. E nós temos isso diariamente, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhe damos a necessária importância, e, por exemplo, o anjo guardião, nós devemos saudá-lo diariamente. Porque se nós temos muitas vezes correções e livramentos na vida, livramentos reais, daqueles acidentes que você diz assim, não sei como eu escapei, ou enfim, uma cura de um mal, ou o atendimento em alguma necessidade que era realmente fundamental, ele diz, nós não damos a necessária importância. Oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Aqui tem anjos de outras pessoas. Nós somos anjos de outras pessoas. Aqui são anjos vivos. Cada um de vocês já fez algum bem, algum gesto de caridade, já atendeu alguém, já criou um momento iluminado para alguém. Esse é um gesto de um anjo. Uma mãe é um anjo. Um pai, um bom pai é um anjo também. Mas enfim, agora é para concluir mesmo. Aí vai falar de Sócrates, que foi um precursor muito importante, que lançou as primeiras pedras fundamentais do pseudo-cristianismo, mas ele falava da alma lá há 400 anos antes de Cristo. Eu não vou nem ler esse aqui, porque eu não vou dar moleza para os irmãos mais revoltados, mas que eles pululam em torno da terra sim, e eles estão aí tentando dificultar a nossa caminhada. Os anjos eram pintados dessa forma, asas maravilhosas e um comportamento muitas vezes beligerante, de guerreiro, combatendo o mal. Isso não existe mais. Quer dizer, nunca existiu na verdade. A doutrina espírita nos fala de anjos assim, anjo, o seu anjo de guarda, se ele um dia se manifestar para você, ele pode se manifestar dessa forma. Ele tem uma forma muito parecida com a hominal, mas ele irradia muita energia. E ele pode se manifestar em qualquer forma, inclusive se materializar, se for o caso. Né? Que o fenômeno da materialização do espírito desencarnado, que é fato, tem milhares de experiências que comprovam isso. Um anjo guardião, ele pode vir dessa forma. E eu, vendo essa gravura, para finalizar, achei muito interessante. Ela lembra muito assim a figura do Emmanuel, né? Do anjo guardião do Francisco Cândido Xavier, o guia espiritual dele, assim como Joana de Ângeles é do Divaldo Pereira Franco,
e tantos outros. Eu agradeço a vocês, me passei da hora, mas como está tudo bem, não me trouxeram água, muito obrigado. Tenham uma ótima noite. E quinta-feira nos vemos aqui, eu venho sempre aqui para casa, que eu também sou um paciente necessitando de cura. Muito obrigado a vocês. Viu?